nome é André Tavares Galvão, sou formada em zootecnia na Universidade Federal do Oeste do Pará e eu também estou estudando o pólen, só que é o pólen das abelhas sem ferrão, que é o famoso samburá. Uhum. E o professor, Dr. João Paulo de Holanda Neto, ele vai falar sobre essa produção e esse beneficiamento do pólen apícola, né? O professor Dr. João Paulo de Holanda Neto, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Semiárido, fez mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em biologia na Queen's University Belfast. Atualmente é professor no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase na criação de animais, atuando principalmente nos temas abelhas africanizadas, polinização de culturas agrícolas, comportamento de pastejos de polinizadores. E na área da biologia, tem experiência em genética, ecologia da polinização, sistemas de reprodução sexual de plantas superiores. É com você, professor. Boa noite a todos, obrigado, Andrea. Como você já falou aí, né, eu já venho trabalhando com abelha já faz algum tempo, né? E, através delas, eu consegui ir para cantos que eu não imaginava. Né? Antes de eu concluir o doutorado na Queen's University Belfast, né, no Reino Unido, na Irlanda do Norte, né, eu também tive a oportunidade eu comecei o doutorado na Alemanha, na Universidade de Tübingen. E, devido a mudança do meu orientador para outro país, né, eu solicitei também a minha ida com ele, já que eu estava ainda no meio do meu curso, né, então eu tive essa oportunidade, né, eu acho que deve ser um caso raro, né, de ter estado no mesmo curso, né, em 2 países. Bem, eu venho trabalhando com abelha, né, já desde a graduação, na UFESA, que antigamente se chamava ESAM, e desde que entrei no apiário, né, a gente se identificou com as abelhas, se apaixonou, né, principalmente eu ando trabalhando com Apis mellifera, e também ainda mexo com algumas outras espécies de abelha, mas principalmente Apis mellifera, já que estamos no curso lá no IF Sertão, no campus Oricuri, nós estamos no curso de agroindústria, e a gente tem o curso, a parte de beneficiamento, né, e tecnologia de produção e processamento, a gente trabalha mais com os produtos da Apis mellifera. Então, inicialmente eu gostaria de falar que, como tema do workshop, né, abelhas muito mais do que mel. Então, a ideia, né, é mostrar os demais produtos apícolas. Né? O professor Niraldo Paulino, né, acabou de falar sobre a própolis, muito boa palestra, muito interessante, esclarecedora. Né? E o pólen é outro produto da colmeia que também é transportado praticamente da mesma forma que a própolis, né? Através do par de patas, né, posteriores, né, através de uma estrutura, né, desenvolvida pelas abelhas sociais, que a gente chama corbículas, outros chamam de curbículas, né, dependendo da região. E, assim, teoricamente, né, quem produz própolis, ela vai trabalhar só mais com própolis, não poderá produzir própolis própolis e pólen ao mesmo tempo, já que a mesma estrutura de coleta, né, vai ser utilizada apenas para um determinado produto. Né? Mas, possivelmente, você pode trabalhar o mel com a própolis e o mel com o pólen, né, dependendo do seu manejo. Bem, o pólen, ele, vamos dizer, ele surgiu praticamente
juntamente com a saída, né, ou a especificidade, a evolução, né, da véspera, né, para a abelha. Animais da ordem Hymenoptera, que antigamente eram mais carnívoros, né, se tornaram herbívoros justamente devido à própria evolução das plantas, né, que as angiospermas começaram, né, a surgir, e elas evoluíram conjuntamente, tornando as abelhas especialistas na coleta dos recursos florais, que são néctar, pólen e própolis. Então, quando a gente fala em pólen, basicamente, o que a gente tem em mente, né, o objetivo do pólen, praticamente, é de origem botânica. Né? O pólen é uma estrutura que evoluiu e se tornou, né, quando a gente falar mais especificamente, que o pólen ele é uma estrutura que carrega o gameta, né, masculino. Então, o pólen tem a sua função na natureza, primordialmente para a reprodução vegetal. As abelhas que, de alguma forma, evoluíram e conseguiram, né, se aproveitar do conteúdo que existe no grão de pólen, dos nutrientes, que basicamente as abelhas procuram. No grão de pólen é fonte de proteína e gorduras. Né? Então, o pólen, na sua estrutura, ele é dividido esquematicamente, né? Ele possui duas camadas de parede, né, que a gente chama de exina e itina, e depois da itina, né, que se encontra realmente a célula reprodutiva, né, vamos dizer, o gameta. Então, a exina é a principal barreira do pólen, né, para as ações adversas da natureza. Então, à medida que a gente fica vendo a diversidade de espécies de planta existentes, algumas plantas irão apresentar uma exina mais resistente do que as outras, mas cada um de acordo com o seu objetivo, né, e de acordo com a sua evolução. E a itina seria a segunda camada protetora da célula reprodutiva, no caso, o gameta masculino, né? Que dentro dessa célula existem a célula vegetativa, né? E a célula germinativa. Tudo isso objetivando, após a chegada do grão de pólen na parte feminina da flor, que a gente chama de polinização, ou seja, a transferência do gameta masculino, no caso, o pólen, para a parte feminina da flor, o estigma, é que quando esse grão e o estigma são da mesma espécie e são compatíveis, ocorrerá a germinação do tubo polínico. E o tubo polínico, ele vai consumir, né, todos os nutrientes existentes, praticamente, no conteúdo celular para ele se desenvolver. É como se fosse uma espécie de raiz. Né? E esse tubo polínico, ele é encarregado de crescer em direção ao óvulo feminino, né, o ovário, o óvulo, posteriormente à fecundação. E dentro do tubo polínico a gente pode encontrar 3 tipos de núcleos, que é o núcleo responsável pelo próprio crescimento do tubo polínico, e demais outros núcleos, que ao se encontrar com a osfera, irá gerar um embrião, e o outro, com as células médias, irá formar o endosperma. Então, a polinização é a transferência do grão de pólen para o estigma, e a fecundação é só quando ocorre a chegada dessas duas células, a célula reprodutiva e a célula vegetativa, no óvulo,
da parte feminina, né? Então, a gente pode dividir o grão de pólen, né, ou pólen em tipos, né? O tipo de pólen botânico, que é esse que a gente acabou de falar, e também a gente pode falar dos demais outros tipos de pólen que é destinado mais à alimentação, que seria dividido entre abelha, alimentação da própria abelha, e a alimentação do homem, né, de nós mesmos, né, pela humanidade. Então, quando a gente pensa na diversidade de plantas existentes na Terra, as angiospermas, que praticamente são as plantas superiores e estão em dominância, né? Ela tem uma dispersão, né, e uma frequência nos ecossistemas mais próximo ao Equador, né? Elas apresentam diversos tipos de tamanhos, grão de pólen, né? Cada espécie possui um específico, com diversos tipos de estruturas, e também eles vão apresentar, do ponto de vista nutricional, também diferença. Existem estudos que dizem que a quantidade de proteína ou aminoácidos existentes no grão de pólen está relacionado com o comprimento, né, da parte feminina, ou seja, do estigma até chegar o ovário. Relaciona isso com a quantidade de proteína existente. Se a gente for pensar nesse tipo de afirmação, tem uma certa lógica, né? Porque quanto maior o comprimento do tubo polínico, maior será a necessidade do conteúdo celular para promover esse crescimento, né? Então, essa figura aí está mostrando que para cada tipo de grão de pólen, né, de cada espécie, ele vai confiar em agentes polinizadores específicos, aonde alguns poderão ser dispersos por agentes biológicos ou agentes abióticos, né, ou sem vida, né? O vento é o principal polinizador sem vida, né? E dentre os animais, né, se destacam os insetos, e dentre os insetos as abelhas. Então, nosso objetivo é aqui falar sobre o pólen apícola, ou seja, as espécies de vegetais, né, que as abelhas frequentam para coletar o pólen. Então, quando a gente analisa também esse tipo de pólen, a gente pode passar principalmente no mel, a gente pode identificar a origem primordial daquele mel. E você vai fazer uma extração, né, uma análise da quantidade de grãos de pólen existente naquele florado específico, naquele mel que você colheu. E aí é um estudo de palinologia, né, que dá a origem, que dá uma segurança, né, para você identificar a origem daquele mel, né. Dentro de uma análise, né, você pode encontrar uma diversidade muito grande de grão de pólen no mel existente, mas existem cálculos, né, que chegam com exatidão a origem predominante daquele mel, né. Então, como eu falei anteriormente, né, o pólen também como fonte de alimento, a gente pode destacar para a abelha e para o homem. Então, quando a gente fala o pólen para a abelha, né, o que é que a abelha faz? Ela coleta o pólen e armazena no favo. Só que a abelha não se alimenta diretamente do pólen. Ela vai colocar o pólen, misturar substâncias que ela própria produz, né, no seu aparelho, através de secreções corporais, né, através da sua mandíbula, bem como o adicionamento de uma certa quantidade de mel para que ocorra uma fermentação dentro da colmeia. Talvez, comparativamente, a gente pode dizer que a abelha faz uma espécie de silagem no mel,
no pólen, né? Então, quando ela armazena no grão de pólen, como é no alvéolo, você vê aí essa diversidade de cores, é porque a abelha coletou o pólen de diversas espécies próximo ao local onde ela está estabelecida, né? Onde está a colmeia, o apiário. E a abelha é muito sábia nisso, porque nem toda espécie possui, né, todas as quantidades necessárias de aminoácidos existentes para a sua nutrição e seu desenvolvimento total. Então, quando a gente vê essa diversidade de cores, em cada camada diferente de cor aí, ela vai apresentar algum aminoácido essencial mais rico em relação à outra camada, né? Então, quando a gente pensa em mel, normalmente a gente valoriza o mel, aquele mel que é o monofloral, né? O mel que tem uma característica específica de um determinado espécie vegetal que foi retirado o néctar. Quando a gente pensa em pólen, já é o contrário. A diversidade de origem floral é que dá uma maior, vamos dizer assim, capacidade nutricional, porque eles irão apresentar uma diversidade muito grande com relação aos aminoácidos, né, e a quantidade de proteína existente vamos dizer, naquela produção de mel, né? Então, aí nós estamos vendo o que a gente chama de pão de abelha. Pão de abelha nada mais é que o pólen que está armazenado no alvéolo já sofreu algum processo de fermentação e quando ele estiver apto, as abelhas nutrizes irão coletar e processá-los internamente e transformar em alimento para as abelhas. Essa foto ao lado direito, a gente vê aí o pólen apícola, né? O pólen realmente que é para o consumo humano. É aquele pólen que você retira antes da abelha depositar no alvéolo. A gente fala aqui, que a literatura brasileira, a gente fala, né, ou a legislação brasileira, fala que o pólen apícola é aquele que é o retirado antes de ser armazenado nos alvéolos. Porém, existem alguns países que já utilizam o pão de abelha, também comercializa, né, para o consumo humano. Possivelmente, né, utiliza-se esse tipo de produto também, porque a abelha, através do processo de fermentação, ela deve facilitar a absorção dos nutrientes existentes no pão de abelha. Eu falei para vocês da exina, que é uma camada resistente, desenvolvida para proteger o grão de pólen e a célula do gameta masculino, né, existente no grão de pólen, das adversidades do ambiente. Então, esse processo de fermentação que as abelhas fazem naturalmente facilita, né, a absorção desses nutrientes no corpo da abelha e possivelmente para aqueles que conseguem produzir esse tipo de produto e utilizam na sua alimentação, né, no caso, a alimentação humana. Mas no Brasil a gente nem tem uma legislação referente à comercialização ou processamento do pão de abelha. Aí a gente vê a diferença do pão de abelha, do lado esquerdo, e o grão de pólen, né, o pólen apícola, do lado direito. Vocês veem que a gente vê aquelas bolotas de mel como se fosse uma coisa mais seca, menos compactada, né? Enquanto que do lado esquerdo parece aqueles pellets, né, que se faz para ração de animais, né, peixe, suínos, né? Então, no Brasil, nós só temos praticamente o produto, né,
que tem a legislação como um amparo, do lado direito, que é o grão de pólen apícola. Então, quando a gente pensa em grão de pólen fresco, isso aí é uma tabela média, né, que é utilizada para se falar com relação à composição de pólen fresco. Então, o pólen fresco, ou pólen natura, ele tem uma grande quantidade de água, de 30% a 20%, e de proteína de 15% a 30%. Açúcares redutores também de 20% a 40%. E a gente vê aí os lipídios, minerais e aminoácido livre. Isso aí é uma tabela média, porque dependendo do clima e dependendo da época e da própria vegetação existente ao redor do apiário produtor de pólen, essas variações, né, irão ser bastante destacadas, né, como aquele local tem aquela característica para produzir determinadas quantidades desses componentes característicos no grão de pólen. Quando a gente fala na produção de pólen, a gente fala também de os fatores que podem influenciar, né, de forma negativa ou positiva na produção de pólen. Inicialmente, a gente fala na localização do apiário. A localização do apiário é muito importante, não só para a produção de pólen, bem como para a produção de mel e principalmente para a produção de própolis, já que, do ponto de vista de amplitude ou de distância aonde as abelhas coletoras irão procurar néctar, pólen e própolis, elas irão procurar em distâncias em ordem crescente, aquelas que são, as abelhas vão procurar mais próximo própolis, o raio de ação é bem menor, em segunda pólen e, por último, o néctar, ou seja, elas irão mais longe procurar néctar, mas não irão buscar tão longe a própolis. Então, outro fator é a capacidade de suporte, né, as condições edafoclimáticas, o manejo e a revisão das colmeias, a alimentação suplementar tem que ser administrada, a própria saúde das abelhas e equipamentos para a coleta de pólen, né? Então, não seria repetitivo falar que as abelhas fortes, né, ou as colmeias fortes, irão produzir uma maior quantidade de pólen, assim como o mel, assim como a própolis também, tá certo? Então, a localização do apiário, as recomendações são as mesmas utilizadas para os demais produtos. A gente tem que observar, né, a distância, né, de segurança do apiário em relação a estradas e construções, né? Dependendo do tamanho da área que você utiliza para colocar o apiário, é interessante você cercar o apiário e, dependendo do tamanho mesmo, né, se for muito curto, talvez duas cercas, uma mais distante e a outra realmente que só circule o apiário. Isso depende muito da área que você vai utilizar. A gente pensa na região amazônica, né, imensas terras, né, então aqui para a gente, na condição de Nordeste, dependendo do tamanho da área que é disposta para a produção de mel, né, basicamente a gente produz muito mel, né, a base da nossa apicultura é a produção de mel. Tem determinados terrenos que muitos apicultores não utilizam da cerca, porque as áreas são muito extensas, então não ocorre aqui risco de acidentes com animais é bem reduzido, porque o animal tem a possibilidade de se afastar da colmeia no caso de um eventual ataque, né, ou de uma eventual defesa, já que as abelhas elas
se você não perturbar a sua área de conforto, elas não irão depreender ataque ou se defender de algum intruso. É importante falar também com relação ao distanciamento de água, até 50 metros, né? São todas as medidas necessárias para a atividade dos produtos da colmeia. Alguns de vocês, aqueles que já têm experiência na área de apicultura, já devem saber bem sobre esses fatores que eu estou mostrando aqui com relação à localização do apiário. Bom, quando a gente pensa em capacidade de suporte, dependendo do tipo de atividade que você vai desempenhar, é muito interessante você ter isso em mente. Quando a gente... Aqui, esse apiário que vocês estão vendo aí, nessa foto, é um apiário destinado para a produção de rainha. E aí, o uso dessa área é contínuo e a alimentação é contínua, mas a gente tem que observar que mesmo com esse adensamento, a gente tem o cuidado, a gente trabalha com abelha africana, africanizada, que tem o seu instinto defensivo muito grande. Então, a gente tem que observar o distanciamento entre colmeias. Na região semiárida, esse apiário tem uma garrancheira, como a gente chama, né? Na época da seca, quando caem as folhas, existem esses galhos entrelaçados que possibilitam um certo conforto ambiental do que está exposto ao sol diretamente, né? Então, esse é um apiário destinado não para a produção de pólen ou mel, mas sim para a produção de rainha. Este outro aqui já é um apiário onde o sombreamento já é bem mais interessante. Claro que nós estamos aí na região numa época que estava chovendo, né? Então, mas mesmo assim, comparativamente em relação ao outro apiário, né, aí está uma condição de sombreamento bem melhor. E esse apiário aí é destinado para a produção e é inclusive num apiário do próprio Instituto Federal, mas no Ceará, se eu não me engano, na região, no Instituto Federal, lá em Limoeiro do Norte, no Ceará. E esse outro aqui foi um apiário didático, é um apiário didático na nossa condição de Uricuri, sertão pernambucano. Então, vocês estão vendo aí que nessa época aí já estava época de seca, e como é um apiário, não é um apiário destinado para a produção, é um apiário destinado para aulas, né? A gente não adensa com muitas colmeias, e principalmente a gente deixa um espaçamento maior entre uma colmeia e outra, para que a gente possa desenvolver nossas atividades didáticas de forma adequada. Para a região de Caatinga, em apiário fixo, segue-se a recomendação de 25 a 30 colmeias por apiário, né? Na região amazônica, alguns dos apicultores aí devem ter já uma capacidade de suporte bem, vamos dizer assim, em mente, né? Quando a gente pensa em produção apícola, a gente sempre também tem que ver que a condição vegetal de pasta apícola, a gente tem que pensar nos 3 tipos de estratos, né? O extrato arbustivo, o extrato herbáceo e o extrato arbóreo. Quem conseguir ter um equilíbrio nesses 3 estratos, ele poderá produzir de forma fixa, ou seja, sem movimentar a colmeia de um ano para o outro, de forma bastante adequada, né? Mas nem sempre a gente encontra isso. Então, aqui, quando a gente pensa com relação às condições climáticas e à produção de pólen, mas não só pólen, mas também como mel e os demais produtos apícolas, nesse caso, a gente está falando aí da precipitação pluviométrica e a produção de pólen. Esse trabalho foi feito por um colega aqui próximo, né, a Uricuri, em Serra Talhada, um próximo perto, né, a quem conhece a região, mas em condição de Caatinga. Então, o que está em preto está mostrando a quantidade de chuva, e o que está esquadrado branco pontilhado, a quantidade de pólen. Os senhores podem ver aí, senhores e senhoras, que podem ver que tem
determinados meses, né, que a chuva não corresponde com a quantidade de pólen colhido, né? Mas como a gente apresenta a diversidade de estratos, então o extrato arbórico tende, normalmente, né, a florescer nas épocas mais secas, aqui em condições de semiárido. Então, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a precipitação, com certeza, influencia na produção de pólen, mas também a época do ano também vai influenciar. Esse número 6 aí não tem chuva, né? E ainda apresenta dados, né, de coleta de pólen. Isso é bastante interessante, que algumas plantas, mesmo sem a condição de chuva, apresentam florescimento nesses períodos. Então, resumindo esse gráfico, a produção de pólen ocorre durante todo o ano, mesmo em condição de caatinga. Uma coisa interessante, existem algumas plantas que são extremamente adaptadas à região, essa daí é uma delas, né, a Jurema preta, que somente com um orvalho, uma mudança na umidade do ar, ela apresentou esse tipo de comportamento, ela apresenta esse tipo de comportamento. Então, estamos numa época aí, nessa foto, de plena seca e a Jurema florando. E ela vai fornecer recursos florais, né, que as abelhas irão coletar com certeza devido à escassez nesse período. Então, assim, na região amazônica existirão plantas que irão fornecer pólen, com certeza, acredito eu, né, em toda a época do ano. Só que o problema aí na Amazônia, vamos dizer, pensando na produção apícola, não é a falta de água, mas sim o excesso de água, né? Região mais úmida, bem mais úmida do que a nossa condição de semiárido. Aí é um detalhe da própolis, né? Como é da própolis? Da Jurema preta, mas é porque eu falei própolis porque eu estou me lembrando de uma coisa que eu me lembrei da palestra anterior, né? Foi uma palestra sobre própolis. Hoje em dia, essa planta aí, ela é muito... está sendo, né, agora estudada e para a produção de própolis verde na caatinga, e atribui-se a essa planta, né, a produção de própolis verde. Está numa fase já de bastante desenvolvida aqui na região, e espero que ela apresente todas as propriedades, ou apresente alguma propriedade interessante para o uso em terapias, né, ou do uso farmacológico. Acredito que sim, seria uma grande alternativa para a apicultura no estado e no semiárido, né, na região Nordeste. Bom, esse trabalho aí já é em São Paulo, e a gente está mostrando aí gráficos referentes às 4 épocas de estação de ano, né, e elas também são influenciadas pela condições de umidade, condições de luminosidade, condições de precipitação. Mas em todas as 4 estações do ano, em condições de São Paulo, em Botucatu, ela apresentou a coleta de pólen, né, nas 4 estações do ano. Ou seja, o uso do pólen, né, o pólen é bastante requerido pelas abelhas, no caso a Apis mellifera. Essa tabela aí está mostrando que as épocas de coleta do pólen também vai influenciar na sua composição. Então, a gente vê aí do inverno, ela apresenta variação significativa em relação às outras, né, que é a primavera, o verão e o outono. A LP aí, que seria os lipídios, a gordura, né? E cinzas, vitamina C e flavonoides também, que foram apresentados, né, na palestra anterior sobre
própolis, né? Então, no pólen apresenta alguma quantidade de flavonoide, mas é infinitamente inferior em relação à própolis, né? Então, vamos passar agora para outros fatores, com relação ao manejo e à revisão das colmeias. Quando a gente pensa em revisão das colmeias, a gente deve seguir as mesmas especificações para as demais atividades do mel, de pólen e da própolis. Agora, para a produção de pólen, ela tem que ser observado principalmente, né, a presença de rainha. Dessa forma aí vocês estão vendo no centro a rainha, para quem conhece, identifica de forma imediata. Para quem não conhece, é esse indivíduo no centro, né, onde apresentam as asas curtas em relação ao abdômen. As demais são operárias que estão fazendo a corte a essa rainha. Nessa foto já fica mais complicado. Então você imagina você utilizar um macacão e o uso da fumaça para identificar a presença da rainha em 10 favos num ninho, né? Normalmente utiliza 10 quadros com favos de ninho na colmeia. Então, no meio das abelhas, né, é mais difícil, mais trabalhoso você identificar a presença da rainha de forma direta. Quando se utiliza programas de melhoramento ou alguma rainha que você comprou para testar, pode-se utilizar essas marcas, esse número aí, tipo uma plaquetinha, que você coloca no dorso da rainha e é de fácil identificação. Vocês estão vendo aí uma quantidade absurda de abelhas e no centro, com essa plaquinha redonda, está uma rainha. É de fácil. Mas nem sempre você vai encontrar essa condição. Então, a outra alternativa seria você procurar no favos com cria como é que se diz? Nos favos, né, com crias, você procurar a presença de ovo, porque a rainha, quando apresenta o ovo, né, um único ovo, existe a presença da rainha por ovélo, né? Então, um único ovo por ovélo identifica a rainha está existente, né? Mas para a produção de pólen, né, você tem que observar a quantidade de cria, principalmente de cria aberta. Por quê? Porque quem estimula a coleta de pólen são as crias abertas, através da produção de feromônio específico que as operárias, ao identificar a presença e a quantidade desse feromônio, geralmente são voláteis, né, vai estar no ambiente dentro da colmeia, e estimula as operárias a coletar pólen, como se fosse, grosseiramente dizendo, as larvas estão dizendo para as operárias, né, que elas estão com fome e estão precisando, né, de grão de pólen. Então, você tem que observar a quantidade de grão de pólen existente no núcleo. Então, quanto maior a quantidade de cria aberta, maior será o estímulo para as operárias irem coletar grãos de pólen. E isso só ocorre com a presença de larva, né? Ou seja, quando você vê a presença de ovo, né? Aí vocês estão vendo o ovo, após o terceiro dia o ovo eclode e ele vai se transformar em larva. E nesse momento ele começa já a produzir o feromônio que estimula as operárias à coleta de pólen. Então, é muito interessante você observar o que esse favo está mostrando aí. Diversas idades de larva, para ter de ovo, né, de estágios de cria. Você vai ver ovo, larvas de um dia, larvas de 2 dias, larvas mais velhas, né, que isso irá garantir ao apicultor que aquela colmeia irá coletar pólen, já que tem uma demanda de crias, né, de crias pedindo pólen para as abelhas adultas. Então,
Além disso, você tem que observar se essa colmeia tem alimento suficiente, né? Se ela tem alguma reserva de alimento. Se não, você vai ter que também estimular, tá certo? Você vai ter que adicionar suplementação alimentar em determinados momentos que você está fazendo essa produção de pólen. Outra coisa é você verificar a presença de realeira. As realeiras são células, né, que são específicas para a produção de rainha. Quando você observa esse tipo de presença, ou ela vai estar querendo enxamear, ou seja, dividir, no caso das abelhas africanizadas, isso é muito comum, ou mesmo alguma coisa aconteceu e as abelhas irão repor aquela rainha que, porventura, foi embora ou morreu, aconteceu alguma coisa, ou então uma rainha velha que não vamos dizer, não está com a performance ideal adequada para a expectativa da colmeia, né? Ou seja, a postura de ovos vem decaindo, ou seja, a idade da rainha. Então, é muito interessante que para a produção de pólen, assim como para o mel, você tenha rainhas jovens com alta postura, para aumentar a quantidade de crias, né, de crias abertas, assim como também você tem que estar atento à reposição e à recolocação, né, de quadros, sempre dá espaço para que a rainha possa pôr ovos de forma contínua, sem nenhum tipo de empecilho. Bom, antes de as abelhas coletarem pólen, né, necessita a entrada de néctar. O néctar é o gatilho para todas as atividades dentro da colmeia. Então, quando as abelhas começam a coletar néctar e ocorre postura em alvéolos, ou seja, armazenamento em alvéolos, a rainha observa, né, percebe essa entrada de néctar e vai procurar espaço, estimula a rainha a pôr. Então, ela vai procurar espaço para ocorrer a deposição de ovos. Existindo espaço suficiente, ela ir lá produzir ovos, e esses ovos irão produzir larvas, e essas larvas irão precisar de pólen. Então, quando a gente pensa em produção de pólen, a gente tem que estar bem atento à relação de crias abertas existentes dentro da colmeia. Então, como é feita a coleta de pólen sem causar dano às abelhas? Essas fotos a gente tirou, né, um fotógrafo lá do Instituto, Lídio Parente, ele tirou essas fotos nas espécies existentes ao redor do nosso apiário, né? E vocês observam que, assim como na própolis, as abelhas coletam e fazem essas bolotas de pólen na corbícula, e como a gente deve retirar essas bolotas de pólen e utilizar para a nossa alimentação. E, ao mesmo tempo, sem prejudicar o desenvolvimento das colônias, ou seja, sem prejudicar a vida rotineira das abelhas, né? Assim como se faz com o mel, o pólen a gente vai retirar, teoricamente, o excesso, né? Então, utiliza-se telas que dificultam a entrada das abelhas operárias na colmeia e que, ao passar por esses orifícios, as bolotas de pólen caem nessa tela aí abaixo e que irão ficar protegidas do contato das abelhas. Então, quando essas bolotas caem e passam por essa tela abaixo, teremos um depósito com uma quantidade de grãos de pólen a ser colhido. Então, as telas podem diferenciar de formas e tamanhos, né? Dependendo da espécie ou da raça, no caso a Apis mellifera, né? Da raça que a gente utiliza, né? Então, aqui no caso é a abelha
africanizada, e são abelhas menores em relação às abelhas europeias, então tem que estar atento ao tamanho dos orifícios, né, de entrada, que a gente chama essa tela aí de trampa, né, ou armadilha de pólen no inglês, se a gente fosse traduzir, de acordo com a raça que você está utilizando. Então, dentre os tipos de coletores de pólen, a gente tem o coletor interno e o coletor externo, aonde, dependendo do tamanho, a gente pode chamar o outro componente importante, que é o vasilhame de recepção desses grãos de pólen, que é gaveta ou coxo, né? E as grades de retenção, no caso de alimentadores de coletores internos, e a trampa para coletores externos. A gente tem aqui algumas fotos mostrando como é feita, qual é o tipo de coletor utilizado. Esse do lado esquerdo, possivelmente, seja um dos mais eficientes, pelo menos na minha forma de pensar, porque a quantidade de passagem, né, ou de aberturas para que as abelhas possam entrar e sair da colmeia é bem maior do que no coletor externo. E ainda, quando a gente pensa em armazenamento, a capacidade é maior. Então, no coletor interno, a gente pode chamar que ele possui realmente uma gaveta, além do fato de você retirar esse coletor de pólen tranquilamente, sem utilizar em excesso a fumaça, né, dando uma maior, vamos dizer assim, qualidade a esse pólen. Enquanto que no coletor externo, a gente utiliza uns coxos e ficam geralmente à frente da colmeia. Então, você vai ter que utilizar um pouquinho de fumaça para poder retirar essa gaveta, não gaveta, o coxo, né, do coletor externo. Então, quando a gente pensa na trampa, é essa telinha que é utilizada muito no alimentador externo, né, no coletor externo, aonde se recomenda, né, para a Apis mellifera africanizada, esse tamanho aí de entre 43 a 45 milímetros, né, de diâmetro. E a espessura, né, ou a largura aí da trampa, em torno de 3 milímetros. Então, a Apis mellifera ela pode diferir de tamanho, né, de diâmetro de 4,3 a 5 milímetros, mas também a gente tem que observar também que a troca de favos é muito importante, porque pode limitar o crescimento normal das pulpas, né, larvas e pulpas, se ele não for trocado, né, se ele não for trocado de forma rotineira. Vocês estão vendo aí a gaveta, né, a quantidade, né, de grão de pólen, e ela embaixo ela tem uma tela que impede para que o grão de pólen venha cair fora dessa gaveta, né? Então a malha interna dessa gaveta é minúscula, bem pequena quando comparada à espessura, né, o diâmetro do coletor de pólen, tá certo? Da trampa. Aqui vocês estão vendo um tipo de coletor de pólen externo, que é utilizado, o material utilizado é de plástico, normalmente o que a gente vê é em madeira, mas já está aparecendo esses tipos de coletores, onde você pode fixar com uso de parafusos na camada exterior, tá certo? Aí vocês veem que existem outros mais sofisticados, que você pode simplesmente retirar a trampa girando esse botão aí, ele não vai empatar, você deixa de coletar pólen, né? E a fixação através do uso de parafusos. Uma coisa mais sofisticada, eu ainda não vi aqui pelo Brasil, tá certo? Quando a gente fala do coletor externo, a gaveta, vocês estão vendo que a entrada do alvéolo fica independente da colheita do pólen,
né? E nesse aí já não tem uma telinha, já é um fundo de sólido, né? Pode ser de madeira, essa gaveta. Aí vocês estão vendo um coletor interno, onde ele está mostrando esses 4 orifícios aí, que é para saída de zangão, tá certo? O escape de zangão seria. O zangão pode sair, mas não pode retornar. Aí, em detalhe, novamente, outro, só que esse aí não é na lateral, se você retira essa gaveta por detrás da colmeia. E a gente pensando na regulamentação, né, brasileira, a gente fala de pólen apícola, né, é todo aquele aglutinado, né, de pólen coletado das flores, né, que são retirados, né, da colmeia antes da entrada ou armazenamento no alvéolo. E esses são o pólen destinado ao consumo humano, que pode ser comercializado de forma nacional ou internacional. A normativa que eu estou apresentando é a normativa número 3 de 2001 do MAPA, né? E ele classifica 2 tipos de produtos para o pólen apícola e o pólen desidratado. O pólen apícola praticamente não sofre nenhum tipo de processamento. Você pode fazer uma coleta, né, uma limpeza, e você pega aquele pólen da colmeia e coloca diretamente, ensaca e coloca no congelador e deixa lá para o consumo, né? Já o pólen desidratado, a gente tem um fluxograma já determinado. Quando a gente pensa em produzir pólen, a produção de pólen tem que ser uma atividade diária, certo? Você coloca o coletor de manhã ou no final da tarde e tem que coletar no outro dia. Por quê? Porque o pólen, ele está sujeito a se estragar, né? Degradar por determinados tipos de agentes patogênicos, né? Fungos, bactérias, e a gente tem que ter um cuidado de fazer esse trabalho diário. Logicamente que a gente tem que observar a quantidade e a eficiência da trampa ou da malha, e no caso da observação visual, você pode contar a quantidade de abelhas que entram, né? E, ao mesmo tempo, você contar a quantidade de grão de pólen que cai no coxo ou na gaveta. Se para cada 100 abelhas, ou seja, para cada 100 abelhas você contar, ela tem 2 corbículos, né, no par de pata posterior. Então, seria, teoricamente, se 100 abelhas entram, teriam 200 bolotas no coxo, não é isso? Mas isso aí não é o recomendado. O interessante seria 70% você coletar de bolotas de pólen, ou seja, a cada 100, 30 passar, né? Então, no caso de 200, seriam 60 bolotas. Então, já estaria num nível bastante interessante para quem vai produzir grão de pólen, sem danificar tanto a colmeia. Porém, você não pode fazer isso de forma contínua, né? Você dá intervalos, e nesses intervalos você pode ainda também utilizar de uma fonte proteica, para que a colmeia não venha sentir tanto a ausência de pólen que não foi colhido, né? Que foi colhido, mas colhido por você, né? De retirada, a retirada de pólen. Então, você sempre dá um descanso à medida que você vai mexendo e vai analisando e observando a quantidade de favos, né? A relação de favos com cria abertas e com crias fechadas. Então, a normativa 3 de 2001,
ela fala que o pólen apícola, o pólen natural, pode ter até 30% de umidade, mas o pólen desidratado você tem que ter 4% apenas de umidade. Então, o fluxograma sugerido, né, ou normalmente utilizado para produção e processamento do pólen desidratado, é através dessas etapas aí. A pré-limpeza seria uma etapa que você poderia fazer de forma manual ou de forma mecanizada, mas o mais característico é de forma manual, você tirar aquela sujidades mais grosseiras, restos de abelha, possivelmente restos de vegetais, qualquer outro tipo de material que você encontre que não seja o pólen. O congelamento é a parte muito importante, seria talvez o coração da produção de pólen, do processamento, porque através do congelamento é que você vai matar aqueles agentes degradantes do pólen, como eu falei para vocês, né? Fungos, bactérias. Então, você normalmente utiliza congeladores que chegam até menos 18 graus e deixa lá, no mínimo, até 72 horas. Após esse período, você pode descongelar de forma natural ou utilizar algum tipo de aquecimento, né, que já acelera o processo de desidratação. Você utiliza uma aeração também para aumentar a desidratação e também ajudar numa limpeza final, né? E nesse processo de congelamento e descongelamento, você ajuda também na ruptura da exina, aquela camada, né, protetora do pólen. Quando o pólen armazena água, né, dentro do grão de pólen, né, ele, ao descongelar, possivelmente, ele irá romper, né, a exina e facilitar, né, ao consumidor uma maior absorção dos nutrientes existentes naquele grão de pólen já com a exina rompida, né? Então, o envase e o armazenamento. Isso para o pólen desidratado. Tem que se tomar muito cuidado com relação a esses tipos de processamento, porque não faz muito tempo que alguns apicultores, ao comercializar seu pólen de forma natural, ajudou a disseminar doenças de abelha, né, para outras abelhas. Esse pólen foi destinado para alimentar outras abelhas, né, que, porventura, estavam precisando de alimentação proteica para se manter, né, ou em produção, ou simplesmente para, como a gente chama, uma questão de sobrevivência da colmeia. Só que, nesse ano, foi no ano retrasado, doenças caracteristicamente apresentadas ou registradas para a Apis mellifera, através do consumo de pólen, foi disseminado outras doenças exclusivas de Apis para abelhas sem ferrão. Então, tome muito cuidado quando você vai alimentar suas abelhas com pólen que você compra. Sem a etapa do congelamento, pode ser bastante prejudicial ou perigoso para as suas colmeias, né? Com relação ao consumo humano, o Clostridium botulino é um dos que podem apresentar algum tipo de problema para o consumo humano, mas isso aí são casos bem mais raros. E com o congelamento e posteriormente a desidratação, a incidência desse tipo de problema tende a ser mínima, né? Então, quando eu falei para vocês, a foto sempre fala mais do que, mostra mais ou explica melhor do que as palavras, né? Então, quando você pega o grão de pólen da colmeia e traz você pode trazer do transporte do apiário para a sala de processamento, você pode trazer naqueles baldes secos, né, que é utilizado para armazenar mel, você pode utilizar ele seco e coletar o pólen. E quando você chegar, você pode peneirar esse
grão de pólen, né? Ou mesmo utilizar uma pinça e sair catando, né, essa quantidade de pólen para que você retire aquelas sujidades visíveis. Existem aparelhos para que possam facilitar esse tipo de processo, né, que fazem vamos dizer assim, uma limpeza inicial, bem como, né, em grandes produções, você pode contratar, né, isso aí não é na nossa condição de Nordeste, principalmente, né, eu não conheço nenhuma empresa que tem essa quantidade de gente trabalhando exclusivamente para o processamento de pólen, né, mas pode ser feito de forma manual. Então, após aquela coleta, como eu falei para vocês podem trazer o pólen em recipientes plásticos ou em aço inox, possivelmente melhor trazer em plástico e colocar no congelador a temperatura de menos 18 graus, né, e deixar aí por um prazo de 3 dias, né, umas 72 horas. Após esse processo, que é principalmente destinado para matar micro-organismos, você retira o vasilhame com grão de pólen e coloca numa estufa ou numa secadora, desidratadora de pólen, que pode ser também airada, né? Você jogar jatos de ar quente nessa estrutura e aí ajudar no processo de descongelamento, né, e desidratação, principalmente a desidratação. E assim você coloca em várias bandejas em camadas finas para acelerar esse processo. Após esse processo, você pode fazer uma medição e você possa ter que novamente colocar esses grãos de pólen na secadora, até atingir os 4% de umidade exigida pela legislação brasileira. Após todo o processo, você pode envasar em sacos, né, plásticos, pesar, rotular, e depois dele desidratado, você pode guardá-lo em prateleira, né? Bom, isso aí são as recomendações para o processamento, né? Então, você pode utilizar aí, de forma resumida, o congelamento. Aí eu não coloquei menos 18 graus, né? Mas esses congeladores aí normais, a temperatura é essa, menos 18 graus, né? E aí a estufa pode ser de uma vez, né? O interessante é você observar a temperatura em torno de 40 a 42 graus. A recomendação do Ministério é para que você não exceda essa temperatura, né? De 8 a 18 horas para o processo de secagem. Se isso não for suficiente, você pode repetir esse processo, né? A questão da temperatura ser até esse limite aí é a questão da desnaturação das proteínas, né? O pólen, o principal, vamos dizer assim, marketing do pólen, ou seja, a principal componente do pólen para a alimentação humana e para a alimentação das abelhas é a quantidade de proteína e as aminoácidos essenciais existentes nele. A limpeza pode ser manual ou mecânica, né, com aeração, e o envasamento.